Fala pessoal, voltei então para falar com vocês sobre as equações lineares, tá, de primeira ordem não separáveis. Tá? Então a gente vai estar trabalhando com equações lineares e não lineares. Tá? Primeiro objetivo, tá, gente? Uma equação diferencial linear de primeira ordem, ela pode ser escrita desta forma. Então, o diferencial de y em relação ao diferencial de x, podendo ser interpretado então pela derivada da função y, tá? Mais p de x vezes y, ou seja, uma função de variável x vezes a variável y, que é igual à função q de x, que é uma outra função de variável x, podendo até mesmo ser uma função constante. Tá? Então, são funções P e Q, tá? São funções contínuas em um certo intervalo, tá? E esse tipo de equação, ela ocorre aí muito facilmente em vários âmbitos da engenharia, né? E principalmente na questão no processo de modelagem, que é um dos últimos exemplos que a gente vai estar vendo, tá? Então, um exemplo desse tipo de equação linear é a expressão x vezes y' mais y igual a 2x, tá? Mas note que na nossa representação, a derivada, né, nosso y', ele não pode ter nenhum valor sendo multiplicado. Na verdade, o coeficiente dela é igual a 1, né, e não uma função de variável x. Então, a gente pode, sempre que possível, ajustar a equação. O que é isso, né? Como eu estou multiplicando a derivada por x, eu posso dividir todos os membros da nossa equação pela variável x, de forma a simplificá-los, né? E fazendo essa simplificação, eu passo a ter, então, y', tá? 1 sobre x vezes y igual a 2. Tá? Isso para x diferente de zero. Tá? Então, nós temos, neste caso, que a nossa função p de x, ela é dada por 1 sobre x, e a nossa função q de x, ela é dada por 2, uma função constante. Tá? Deixa eu verificar se estou grafando. Estou. Certo? Então, é esse o formato de uma equação linear de primeira ordem. Qualquer dela, até mesmo as separáveis, é neste formato. Tá? A questão das não separáveis é que, infelizmente, a gente não vai conseguir separar a variável x da variável y. Tá? E para resolver esse tipo de equação, a gente precisa utilizar um processo chamado fator integrante. Tá? O fator integrante, ele consegue para nós transformar essa equação não separável em uma equação separável. Tá? Só que graças aos desenvolvimentos, a gente já pode calcular a solução explícita, né, ou solução geral, de uma forma direta, aplicando então uma certa fórmula. Então, seja a equação, né, diferencial de primeira ordem, linear, tá? O fator integrante, ele é dado por e elevado à integral de p de x dx. Tá? Nesse caso, ele multiplicaria, fator, né? Ele multiplica ambos os lados da equação. Tá? Então, ele vai multiplicar aqui de x, por isso que ele aparece aqui, e ele multiplicaria este lado da equação, gerando a variável y. Tá? E, posteriormente, ele ia passar dividindo para o outro lado, dando origem a esse sinal de negativo. Tá? Então, a solução explícita de uma equação desse formato não separável vai ser dada por y igual a e elevado a menos a integral de p de x dx vezes, abre colchetes, abre parênteses, a integral do q de x vezes e elevado a p de x dx. Essa integral, em boa parte dos casos, ela acaba caindo numa integral por partes ou numa integral por substituição.
tá? Normalmente ela pode ser simplificada, tá? Em alguns casos, na verdade, não é normalmente, né? Em alguns casos ela pode ser simplificada, mas em suma maioria ela acaba caindo em uma equação, numa integral por substituição ou uma integral por partes. Mas a constante, é importante notar dos colchetes, gente, porque esse fator aqui, né, e elevado a menos a integral de p de x, ele também vai estar multiplicando esta constante de integração, tá? Então ele faz parte desse processo. Então vamos ver aqui um exemplo. Então, dada a nossa equação, vou reagrupar, né, ou melhor, vou modificar essa nossa equação aqui por um minutinho. Note que nós temos então x vezes a derivada de y mais 2 vezes y igual a x vezes e elevado a x ao cubo, tá? Então, nós temos aqui o x multiplicando o y. Então, para ajustar essa equação ao formato que nós precisamos, né, que é y' mais p de x vezes y igual a q de x, tá? A gente precisa, então, deste formato para aplicar o nosso processo. Eu vou dividir todos os membros dessa equação por x que está multiplicando nossa derivada, tá? Então, todo mundo dividido por x. Dessa forma, nós chegamos, então, na equação y' mais 2 sobre x vezes o y igual, posso simplificar aqui também, né? E elevado a x ao cubo. Perfeito? A gente chega nessa expressão aqui para nosso cálculo. Tá? Bom, quem é o nosso p de x? Né? A nossa função p de x, neste caso, é 2 sobre x. Tá? E a nossa função q de x é a função exponencial e elevado a x ao cubo. Tá? Então, eu vou aplicar a nossa fórmula de solução explícita. Tá? Então, y vai ser igual a e elevado a menos a integral do p de x, que é 2 sobre x dx, tá? Vezes, abre colchetes, abre parênteses, a integral da função q de x, que é e elevado a x ao cubo, vezes e elevado à integral de p de x, que é 2 sobre x dx. Tá? Posso calcular essa integral separadamente? Sim. Tá? Dx, fecho parênteses, mais a nossa constante de integração. Tá? Temos aqui a nossa expressão. Então, eu vou estar aqui calculando rapidinho, né, a integral de 2 sobre x dx. Tá? A integral de 2 sobre x, ela vai ser 2 vezes o ln do módulo de x. Tá? Lembrando que a gente não vai precisar colocar as constantes. Tá? Algo interessante neste caso, tá? Neste caso, é esse valor 2 multiplicando, né? Este valor 2 multiplicando aqui, a gente pode, como vimos pela propriedade, colocar ele como expoente do logaritmando, né? Então, eu posso escrevê-lo como ln do módulo dx ao quadrado. Tá? Consigo escrever a nossa expressão neste formato. Perfeito? Então, nós teremos a nossa solução descrita da seguinte forma: y igual a e elevado a menos o ln de x ao quadrado, ou ln do módulo de x ao quadrado, vezes, abre colchetes, a integral da nossa função q de x, que é e elevado a x ao cubo,
vezes E elevado ao ln do módulo de x ao quadrado dx, fecha o parênteses, mais o valor da constante e fecha o colchetes. Tá? Vou reagentar aqui algumas coisas e aplicar algumas propriedades, tá, gente? Quais propriedades? Note que o expoente do e ele é negativo, então eu já posso colocar aqui 1 sobre e elevado ao ln do módulo de x ao quadrado. Eu já vou aplicar outra propriedade, poderia já ter aplicado, inclusive, tá? Vezes, então, a integral, tá, de e elevado a x ao cubo, vezes, olha aqui o que nós temos, né, nesse caso, e elevado ao ln do módulo de x ao quadrado. Então eu posso cancelar o e com o ln, sobrando apenas x ao quadrado dx. Tá? Então a vantagem ali do ln e exponencial, que são fatores inversos, tá? Operações inversas. Tá? Então a gente chega nessa expressão, faltando precisar calcular esta integral aqui, que eu vou fazer ela aqui do lado, tá? Então, y vai ser igual, vou deixar um espacinho aqui para fazer de auxílio. Aqui a gente pode simplificar, sobrando então x ao quadrado. Então, ficou 1 sobre x ao quadrado, vezes o resultado desta integral, né? Então, vamos calcular essa integral de e elevado a x ao cubo vezes x ao quadrado dx. Essa é aquela integral que a gente pode utilizar a substituição. Qual substituição? Eu posso chamar u de x ao cubo, tá? E dessa forma, a gente pode reescrever essa integral sendo integral de e elevado a u vezes o x ao quadrado pelo diferencial de u. Lembrando que quando eu falo pelo diferencial de u, eu estou mudando de diferencial de x para diferencial em u. Então eu preciso da derivada do x ao cubo, que no caso é 3x ao quadrado, e eu posso simplificar o x ao quadrado com x ao quadrado, sobrando para a gente então a integral de e elevado a u sobre 3du, tá? E essa integral por si, ela vai ser igual a e elevado a u sobre 3, tá? Que vai ser igual, no caso, o nosso u é x ao cubo, e elevado a x ao cubo sobre 3. Tá? Então, a nossa integral de e elevado a x ao cubo vezes x ao quadrado dx é e elevado a x ao cubo e elevado a x ao cubo sobre 3, mais a constante k, que é do processo de integração. Agora eu posso aqui aplicar a distributiva, né? Então, aplicando a distributiva, ou mesmo poderia deixar desta forma, nós teremos e elevado a x ao cubo sobre 3x ao quadrado mais k dividido por x ao quadrado. E essa é a nossa solução geral desta equação, tá? Ou da equação diferencial que nos foi fornecida. Perfeito? Lembrando que o valor de k ele pode ser obtido, tá, se a gente conhecer um ponto dessa curva, ou seja, um valor inicial. Caso ele seja conhecido, a gente também consegue calcular esse valor de k. Tá? Pessoal, esse primeiro exemplo fica por aqui. Eu volto no próximo vídeo trazendo mais alguns exemplos. Grande abraço, fui!